Se você tem uma baixa eficácia, geralmente você vai depender de reforços sociais para ter uma autoestima minimamente adequada. A gente tem, óbvio, os sintomas principais do TDAH, mas a gente tem uma série de sintomas secundários. Você sabe qual é o sintoma que mais se mantém ao longo da vida de um paciente com TDAH? Baixa estima. Baixa estima é o sintoma mais estável, certo? Por conta dessas consequências sociais, funcionalidade. Exatamente. Dificuldade de fazer as coisas. Eu acho que tem um gráfico no Stall que mostra isso bem direitinho. Aliás, um belo livro, né, cara? É um livro excelente, adoro ele. Em termos de neurociência, ele é muito preciso, cara. Coloca preciso, resumido, fácil de entender, é um livro fantástico. Ressignificou os livros de psicofarmacologia, com certeza, né? Eu acho que deve ser atualmente o livro texto de todas as disciplinas, né? Mas enfim, se eu não me engano, tem um gráfico que mostra isso de uma forma bem detalhada, assim, né? E ao longo da vida do paciente com TDAH, a baixa autoestima, nesse caso baseada em baixa eficácia, ela se mantém ao longo da vida toda, né, cara? Então imagina para um cara desses o que é uma conquista dessa, né? O sentimento de superação. A gente fala do sentimento de superação, pessoal, o sentimento de superação é o sentimento de autoeficácia. Ele é um dos componentes muito importante da autoestima. A autoestima ela é baseada na autoeficácia e na forma como você acredita que os outros veem você, nos reforços sociais, nos reforços aquiescentes. Se você tem uma baixa eficácia, geralmente você vai depender de reforços sociais, de um contexto mais aquiescente para ter uma autoestima minimamente adequada. Trabalhar para melhorar a percepção de autoeficácia do paciente é um negócio que pode parecer meio restrito, mas tem um efeito muito vasto na vida de todo o paciente. De certa forma, eu posso pedir para ele ler um livro, por exemplo, assim, ele precisa estudar, né? Resolveu fazer um concurso, então ele precisa estudar, só que óbvio que ele não consegue estudar. Ele senta para estudar, vai pegar um cafezinho, senta para estudar. Ainda mais um tema de concurso, que às vezes tem que estudar informática, português, que não tem nada a ver nada a ver com que... O cara quer ser policial, lá tem que estudar português, um monte de coisa. E aí, cara, ele vai ter muita dificuldade de estudar. O que a gente tende a fazer assim? Primeiro é fazer episódios de estudo mais adequados para a capacidade dele. Tem ninguém que vai estudar 15 minutos e vai ter que parar. Depois, óbvio, a gente vai tentando ampliar outro. Mas tem gente que consegue ficar meia hora, 40 minutos e depois parar. Então a gente estabelece um período mínimo de manutenção do estudo de acordo com a capacidade dele. E coloca intervalos nisso daí. E nesses intervalos, algum tipo de reforçador. Agora, muito cuidado com os reforçadores. Por exemplo, comida, jogo, droga, internet não são bons reforçadores. Pode gerar consequências de aditividade. Então o que você faz, cara, é colocar algum tipo de reforçador. Pode descansar, ficar na rede, tomar um suco, até fazer um exercício. Tem um cliente que diz, cara, para nisso e sei lá, faz uma atividade física, daí ele vai e faz umas barras, faz uns apoios, volta pra estudar. Então ele tá ficando fortinho. Não sei se vai passar do concurso, mas tá ficando fortinho. Né? Então, e obviamente o exercício já traz um monte de benefícios. Um monte de benefícios. E por isso que essa coisa assim, sabe, às vezes o pessoal me pergunta, como é que eu faço com o meu TDAH? Como é que eu resolvo isso? Cara, não sei, porque eu preciso analisar. A gente precisa analisar o teu contexto, a gente precisa analisar os teus reforçadores, a gente precisa analisar quais são as dificuldades que você tem e daí sim, a partir disso, organizar alguma coisa que seja minimamente customizada para as tuas necessidades. Não tem protocolo para o TDAH. Temos princípios de tratamento, princípios teóricos que nos dizem o que a gente pode fazer para chegar em um determinado. Mas o arranjo disso é contextual. Para a gente é muito relevante que, de certa maneira, as pessoas entendam que todo o tratamento é um tratamento customizado. E isso não é só para psicoterapia. Na farmacoterapia também. Alguns pacientes vão responder para os psicoestimulantes de uma forma fantástica. Outros vão ter uma resposta terrível. Não tem como a gente evitar um processo onde a gente organiza de acordo com as características e com as necessidades individuais.